Gente, eu acho que esse é o primeiro podcast, acho não, eu tenho certeza. Esse é o primeiro podcast que eu escrevi um roteiro. Eu não escrevo roteiro em nenhum podcast, mas nesse, eu não queria esquecer algumas coisas fundamentais que eu queria perguntar pra esse meu convidado especial. Este é o episódio 100 do nosso podcast e eu tô muito, muito feliz, não só por mim, mas eu tô feliz por vocês também, porque eu pude trazer uma das pessoas que eu mais admiro, não só como empresário, mas também como pessoa. Ele é um cara muito incrível, assim, ele é muito legal. E eu tô muito feliz que ele tá aqui comigo. Ele não precisa de introdução. Não precisa de, essa é a mini bio dele. Porque na hora que você fala o nome, se você está aqui e conhece o mínimo de empreendedorismo, você sabe quem ele é. Ele é o cara que fez lá… eu acho que os empreendedores queriam estar no meu lugar agora. Não no meu lugar só como entrevistadora, com ele do meu lado, mas no meu lugar de poder estar trabalhando junto. Poder chamar ele de sócio, poder olhar pra ele e pedir um conselho. Que nem várias vezes eu vou encher o saco dele e falo, me dá um conselho, o que eu faço e tal. Então, eu tô muito feliz que você esteja aqui. Além do seu currículo impressionante. A gente tá fazendo suspense, né? Não vai trocar de câmera ainda, hein? Além do seu currículo impressionante, ser um bilionário self-made, ou seja, ele foi lá do zero e construiu alguns bilhões de várias formas diferentes. Ele não se provou em um lugar só, né? Ele foi lá e criou escolas com 20 e poucos anos e ficou bilionário, fez IPO e depois foi pro esporte, também se provou um baita empresário e agora também na educação, voltado pro digital. Então eu queria que vocês dessem palmas aí, não sei onde você tá treinando na esteira, você vai bater palma agora para o querido e genial Flávio Augusto. Muito Muito obrigada. obrigado, nossa, muito obrigado. Obrigado. Eu vou fazer só um ajustezinho na sua apresentação, que eu não fiz IPO ainda, não é? Que Não, é você quando você coloca a sua eu vendeu. vendi tudo, Você exatamente. vendeu. IPO é quando você vende um pedaço na bolsa de valores. Não, eu vendi tudo, Eu tudo, amo que é tudo. o ainda. É o Mas ainda, é vai o ainda. ter o Talvez um dia, IPO. talvez. Falei errado, falei venda. Tô nervosa, para. Não, tá bom, tá tudo certo. Volta. Mentira. Não. Sabe uma coisa que eu acho muito legal de você? Que eu já vi você atuando em vários jeitos diferentes. Então, assim, você está ali com o Caio, só os dois conversando. Ou você está com galeras diferentes respondendo dúvida. Alguns dos eventos que vocês fazem de perguntas e respostas. Uhum. Cara, é impressionante que por mais que você não tenha nenhuma noção do negócio da pessoa, você não esteja ali, eu vejo as pessoas às vezes virem com um problema da vida dela, e aí o Flávio, em 2 segundos, ele tipo, não, essa é uma ideia horrível. Você vai ter que fazer isso daqui porque eu já sei, em 5 segundos. Aí você fala, como você sabe? E o cara não tá certo. E eu acho isso muito interessante, assim, de você conseguir resolver problemas e olhar pra frente, ter essa visão de longo prazo. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. Porque, óbvio, eu quero que as pessoas tenham um aprendizado aqui e possam ter esse espaço ali pra aprender algo novo com alguém que elas admiram como você. Eu quero poder proporcionar isso. Mas eu queria também entender, porque eu acho que tudo que a gente é na vida adulta é um reflexo muito da nossa infância, das crenças e dos princípios e de como a gente foi criado e o que a gente passou. E isso não necessariamente determina a gente, porque na vida adulta a gente pode lidar com a nossa infância de uma forma diferente. Como era o Flávio criança? Quais são as suas lembranças de infância? Você acha que teve algo da sua infância que te tornou o homem que você é hoje? Que impactou para que você fosse esse cara? Bom, a minha infância que eu me lembro, Isa, foi, acho que a primeira idade, que eu me lembro assim, com uns 5 anos de idade. Não é? Foi a primeira vez que eu fui expulso da escola. Né? 5? Com 5 anos, exatamente. Fui expulso do jardim da infância. Não é? Eu usava uma bota ortopédica. E aí eu dei um chute na canela da professora, né? Que a professora me agarrou assim, balançou. Engraçado, eu lembro da cara da professora, da cena da professora me dando uma chacoalhada assim, sabe? Eu dei um chute na canela dela. Aí eu fui expulso. Foi a primeira vez que eu fui expulso. Mas, assim, a minha primeira lembrança foi essa. Não é? Mas a minha infância, eu fui criado por vó, né? Então, minha avó foi a maior referência que eu tive. Porque meus pais trabalhavam. Meu pai era militar, viajava muito. E minha mãe tinha 2 empregos. Então, eu ficava muito com a minha avó. Então, a minha avó foi uma lavadeira mineira, lavadeira que criou 3 filhos, foi abandonado pelo marido, e criou 3 filhos lavando roupa. Morava na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e não tinha máquina de lavar, não é? Então era na mão.
Então, sabe aquelas moças que carregavam a trouxa de roupa na cabeça assim? Então, essa era a minha avó. Com 30 e poucos anos, ela começou esse empreendimento, não é? Ela captava cliente, que eram as clientes dela, e passava, lavava, passava e entregava as roupas. Ela criou 3 filhos, dentre eles a minha mãe. Então, essa mulher foi a pessoa com quem eu convivi grande parte da minha vida, na minha infância. Eu adorava minha avó. Eu não dormia abraçado com a minha avó, eu abraçava com as pernas, né? Adorava minha avó. E minha avó partiu agora em 2021, né? Com 90 aninhos. Sempre sorridente, sempre para cima. O que eu aprendi com a minha avó foram 3 coisas, 3 pilares. A minha avó tinha 3 pilares na vida dela. O primeiro pilar era a oração, era uma mulher de oração, uma mulher de fé. Ela é uma mulher que tinha fé, porque eu acho que sustentar 3 filhos, lavando roupa, morando na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, tem que ser uma mulher de fé. Segundo pilar dela, amor, porque ela era apaixonada por aquelas 3 crianças. O que ela fazia, dedicou a vida dela àquelas 3 crianças. E o terceiro pilar dela era trabalho. Ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então, trabalho era um pilar importante. Era fé, amor e trabalho. Os 3 pilares da minha avó. Você lembra dela te falar isso? Ou você via ela ser isso? Eu não lembro dela definir dessa forma. Eu via isso. E depois você definiu? Recentemente, refletindo. Sim. E, aliás, o dia que ela morreu, no enterro dela, foi a primeira vez que eu falei isso. Não é? Foi a primeira vez que eu falei que a vida dela foi uma vida de fé, amor e trabalho. E ela era a referência da família, não é? Porque dela vieram todas essas coisas. E é engraçado porque você disse que na infância ela era essa referência porque você via no exemplo. Isso. Mas depois que tudo aconteceu na sua vida até hoje, né, até pouco tempo atrás, Fez mais sentido ainda para mim. que fez sentido. É. Então, às vezes a gente nem vê racionalmente o sentido, mas a gente vai agindo com base no exemplo, né? Sim, porque nós aprendemos com o exemplo. No fundo, sem saber, o exemplo acaba sendo a maneira mais forte de você ensinar alguém a fazer alguma coisa. Você pode falar alguma coisa, mas se você se comportar de outra forma, vale o teu comportamento muito mais do que aquilo que você fala. Então, eu via. Minha avó trabalhava o tempo todo, era uma mulher de fé. O amor dela por todos os filhos e netos era uma coisa inacreditável. E isso sempre ficou muito pautado, né? Ela, com 90 anos de idade, trabalhava pra caramba. Maravilhosa. E aí de nós, se falasse para ela não trabalhar, era a vida dela. Então ela estava sempre em casa, fazendo alguma coisa, responsável por isso. Não, vó, não faz isso não. Ela queria fazer. Você teve uma fase rebelde? Tive. Quando eu fui expulso pela segunda vez da escola, Você tinha quantos anos? 8? tinha 17. Oh, deu um tempão aí pra segunda Deu. expulsão. Deu. Porque eu fui militar. Então, a minha primeira grande conquista foi passar num concurso militar. Que enfim, quem era da classe média baixa, é muito comum a carreira militar te atrair. Meu pai era militar, mas meu pai era sargento, era militar de baixa patente. Então eu pensei assim, poxa, eu tinha essa vontade de evoluir, de melhorar. Eu vou ser oficial das Forças Armadas. Mas como eu estudei em escolas públicas, e escola pública é muito ruim, eu não tinha a menor chance de passar num concurso. Muito menos do que eu achava, do que eu sabia, do que eu tinha consciência que não tinha condições de passar. Mas eu tinha o desejo de passar. E acreditava que eu pudesse conseguir passar naquele concurso. O concurso ele tinha 30 mil inscritos, acontecia uma vez por ano, para 200 vagas. Então é 1.500 vagas, 1.500 candidatos por vaga. Isso é mais concorrido que medicina. Gente, ele é muito rápido pra conta, tá? Fez uma outra conta. Então, se tantas pessoas é tantas coisas. Eu faço conta fácil. Jura? Faço, conta bem fácil. Cara, pra mim é. Aí 1, volta 2, divide, voltou 12? Não. Eu faço conta bem fácil. Mas justamente por causa dessa época. Porque o que acontece? Matemática, inclusive, era uma matéria bem difícil. Não é? A matemática cobrada nesse concurso era equivalente a vestibulares do IME, do ITA, que geralmente são bem alto nível, e era do mesmo nível, não é? Do nível muito parecido.
Então eram 30 mil candidatos para 200 vagas. Ou seja, eu tinha que ser um entre 1.500 para conseguir uma vaga ali. E aí a minha mãe, que era professora, minha mãe era professora do município e do estado. Sabe que professora ganha pouquinho, né? No município e no estado. Então ela dava... Quando eu fui para a 8ª série, o Colégio Naval, ele era um ensino médio. Ele é até hoje. A pessoa faz o ensino médio no Colégio Naval, já sendo militar. Não é o colégio militar, onde você não é militar, é filho de militar, mas o Colégio Naval você já é militar e você está fazendo o seu ensino médio. E depois que você termina, você vai para a Escola Naval, que fica no Rio de Janeiro, que é ensino superior, e você se forma oficial da Marinha. E aí, quando minha mãe ficou sabendo que eu tinha interesse em ser militar e queria fazer essa prova, ela me matriculou numa escola particular, eu sempre estudei em escola pública, numa escola que fosse me preparar, que fosse mais forte, pudesse me preparar para essa prova. E essa escola ficava 2h30 da minha casa. Então eu tinha que todo dia de manhãzinha pegar um ônibus cheio e 2h30 começou a minha saga de ônibus aí. Entrando em ônibus lotado, cheio, cruzando o Rio de Janeiro, a periferia toda, até chegar em Madureira, onde ficava essa escola. E eu estudar esse ano todo nessa escola para, no final, fazer a prova. Esse era o meu plano. O que eu não sabia é que não só eu não seria aprovado nesse concurso, não ia conseguir passar naquele ano, como quase ficaria reprovado na escola. Porque era muito mais difícil do que... No fundo, eu estava acostumado com outro nível de matemática, de português, de redação, de história, geografia, química, física, tudo que eram as matérias que eu tinha que estudar ali na 8ª série. Era um nível bem diferente. Então, assim, eu consegui passar na 8ª série, assim, meio com 2 recuperações ali, meio raspando, e o concurso nem se fala, muito distante. Eu fiquei entre os 30 mil candidatos, devo ter ficado ali entre os 25 mil primeiros. Bem distante. Eu achei que você ia ser puta história de você ter passado e tal, não sabia. Não passei. Então, mas eu acho isso mais incrível. Mas porque aí... da fase rebelde, aí você foi expulso mas minha como? fase rebelde começou 2 anos depois. Ah, olha vai, só, conta. Essa é a eu quero saber. pré-rebelde. E você vai entender por que eu fiquei rebelde. O que acontece? Aí, quando terminou o ano, eu sentei ali com meus pais e eles, e aí, Flávio, o que você achou aí do ano? Não deu, não consegui, mas consegui passar, mas eu gostaria de fazer de novo. Gostaria de fazer o concurso de novo. Para isso, eu não quero ir para o ensino médio. Eu não fui para o ensino médio. Você sai da 8ª série, você vai para o ensino médio. Então, eu não fui para o ensino médio. Eu fiz de novo uma preparação para aquele concurso de novo. Porque se eu passasse, eu entraria no ensino médio. Então, não faria sentido eu fazer ensino médio fora. Então, eu vou fazer de novo. E fazer de novo significava mais um ano de salário da minha mãe, inteiro, para pagar a mensalidade. Ela tinha 2 empregos. Ela tinha que dar um salário inteiro para pagar a mensalidade. Mas eu 2h30, para ir 2h30 para voltar 5 horas de retorno, mais 6 horas estudando lá, mais 4 horas estudando em casa. Eu tinha 14 anos de idade nessa altura. Nossa. E foi uma decisão minha. E aí, meus pais toparam. Não, beleza, então, vamos embora. Você não vai para o ensino médio. Não fui para o ensino médio. É uma decisão difícil de um adolescente de 14 anos dizer, não, eu não vou para o ensino médio. 13, na realidade. Eu fiz 14 quando eu comecei o segundo ano. Não vou para o ensino médio. Vou repetir um ano. Vou perder um ano. Para mim, perder representava não ir para o Colégio Naval, que era o que eu queria. Então, eu não estava perdendo, eu estava investindo em entrar, em conseguir aquilo que eu queria. Beleza. Mais um ano inteiro. Cara, de março até dezembro. 14 anos de idade, aí fui. Aí estudei muito, umas 10 vezes mais do que eu estudava. Ou seja, aquilo me trouxe uma nova referência de esforço, uma nova referência de dedicação, de foco, uma nova referência de lutar por aquilo que eu queria. E aí ralei muito, muito. Aí chegou lá no final do ano, o que aconteceu? Não passei de novo. De novo eu não passei. Eu tô ficando muito curiosa. Não passei de novo, Isa. Só que fiquei entre os 1.500 primeiro. Pô. De 30 mil. Não, mas antes de 15 mil, você falou entre 25. Então, você ficou entre os 25 para 1.500. Para 1.500. É. Dá 23 É um salto. Saltei. É um salto Passei legal. 23.500 pessoas. É um salto legal. Mas não consegui. Sentamos no final do ano. E aí, Flávio? Olha,
Felizmente eu não consegui passar, mas não vou para o ensino médio de novo, vou mais uma vez. E agora eu já vou estudar mais ainda, agora eu já peguei o jeito, já sei onde eu errei, já vi onde eu preciso melhorar. E minha mãe, de novo, apostou. Eu tive muita felicidade de ter uma mãe que apostou em mim. Acreditou em Você você. imagina, o salário inteiro. Porra. Eu tinha 2 empregos, o salário inteiro pagava na mensalidade dela. E aí eu fui de novo. Aí esse ano, eu passei a incluir os finais de semana. Aí eu tinha 15 anos de idade, estudando 5 horas para ir voltar, 6 horas na escola, mas umas 4, 5 horas em casa e todos os finais de semana. Todos. Você não tinha essa vida social, Nada. era só isso? Só isso. E era por minha conta. Não era meu pai mandando, minha mãe mandando, nada disso. Era eu que queria. Todos. Eu falei, cara, eu não posso falhar com a minha mãe, com o meu pai. Não posso falhar. Olha o que eles estão fazendo. Não posso falhar. E, além de eu não poder falhar, eu não quero falhar. Também não quero falhar. E aí, foi mais um ano. Foi o terceiro ano, foram 3 anos. Para uma vida de um adolescente, 3 anos é uma eternidade. Bom, aí, conclusão, Isa, eu cheguei e passei. Passei em todas as provas, nos primeiros lugares. Fiquei em 9º na Aeronáutica, fiquei em 24º no Exército e fiquei em 71º na Marinha. Entrei. E aí, cara, meu sonho, cara, Flávio passou no bairro lá, todo mundo se propagou, Flávio é o cara, não sei o quê, e eu fui para lá. Dia 3 de fevereiro de 1988, eu peguei um ônibus junto com toda a minha turma, indo para Angra dos Reis. Morei lá em Angra dos Reis, na escola, né? Porque era uma escola interna. Sim. Um lugar lindo, em Angra dos Reis. Fui lá, sonho, chegamos lá, descemos, hino nacional tocando, tudo bonito, cerimônia, a gente entrou. E aí a gente sentou num pátio ali. E aí começou um processo de adaptação na vida militar. E nos primeiros 20 minutos do processo que eu estava ali dentro, eu falei que isso aqui não é para mim. Mentira. Depois de 3 anos. Depois de 3 anos. 20 Como minutos, você soube? Porque eu sou um cara questionador e criativo. E o militarismo, ele é baseado em hierarquia. E disciplina e... Disciplina e hierarquia. Quadrado, você dentro de um quadrado. Para mim, eu não tenho quadrado. Eu sou um cara questionador do quadrado e criador de quadrados. Então, o processo que se chama de adestramento militar, para mim era uma violação à minha personalidade, era uma invasão ao meu processo. Não tem como te explicar isso aqui em detalhes, mas em 20 minutos, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Em 20 minutos, vendo tudo o que acontecia ao meu redor, e eu vi que não era para mim. E aí, o ponto é o seguinte, isso não era uma conclusão minha, madura e definitiva, eu tinha só 15 anos de idade. Então, eu não conseguia ter essa conclusão assim, a solução final da equação diante daquela situação que eu estava. Ou seja, eu estava ali, me sentia violado, não queria estar ali, mas gostava de estar ali porque eu era prestigiado, porque eu fui homenageado, porque era meu sonho. Então, eu passei 25 anos foi ótimo, 2 anos, não é? Entre 1988 e 89, eu tinha 15 e 16, quer dizer, eu completei 16 anos naquele ano e 17 no ano seguinte. Eu fiquei ali num limbo na minha vida. Num limbo. Então ali eu fui muito rebelde. Nesse meu limbo ali, eu era meio revoltado. Eu era um cara que vou mudar o sistema, vou mudar esse troço aqui. Não vou mudar nada. Mas era um moleque, mudar o quê? Mas ali sim, foi uma época que aí foi em dezembro de 1989, eu tinha 17 anos, último dia de aula, todo mundo formado, mais de 200 alunos ali presentes, 600, que eram as 3 turmas. O comandante chamou 2 pessoas lá no centro, na frente de todo mundo, aluno Augusto, que era eu e um outro colega, nós fomos lá, ele liberou todo mundo foi embora, aí ele, olha, vocês vão participar de uma reunião, me levaram para uma sala. E aí eu cheguei numa sala e o oficial falou assim para mim, vocês não vão estudar aqui no ano que vem, vocês estão desligados, os pais de vocês já foram informados e já estão a caminho aqui da escola. Vão lá para o alojamento, arrumam as suas malas e aguardam serem chamados
Você sabia Não. que alguma hora ia chegar? Não, eu estava num limbo, completamente num limbo. Mas nessa hora, Te deu alívio? me deu muito alívio. Nesse momento, meu colega que estava do lado chorou, entrou em desespero. E eu fiquei muito feliz. Às vezes até essa rebeldia era o seu jeito de eu não tenho coragem de fazer isso com a minha mãe, mas eu não consigo. É que talvez eu não consegui concluir. Eu passei 2 anos sem conseguir concluir. Não é óbvio que hoje, olhando para trás, seria muito melhor se eu tivesse feito ou agido de outra forma, saído de outro jeito, enfim. Mas naquela época eu não tinha esse recurso, né? Eu não conseguia equacionar na minha cabeça que a melhor solução é essa. Não, eu estava levando, eu estava indo. Eu gostava muito dos meus amigos, Sim. tinha muitos amigos lá, gostava muito do prestígio e achava que eu ia mudar aquilo. Em vez de eu sair, eu achava que eu poderia mudar aquilo, que era uma doce ilusão. Eu acho que essa história que você trouxe, eu fiquei pensando assim, várias coisas que eu gostaria de perguntar sobre a história. Acho que o primeiro com certeza tem muita gente jovem que tá assistindo isso. Uhum. E talvez não seja na Marinha, talvez não seja dentro do mundo militar, mas que vai se identificar com: eu estou nesse lugar, eu me esforcei para chegar nesse lugar, alguém também se esforçou para eu estar nesse lugar. Uhum. Eu sei que eu não quero ficar aqui, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. E Isso como acontece você muitas hoje. vezes. Exato. Até pro E adulto. então, aí você hoje, até para adulto. Ontem mesmo que teve evento, não é ontem de vocês, tá? Mas ontem do que a gente tá gravando. Várias pessoas, mas eu quero ir, mas eu não sei o que fazer. E às vezes já é adulta, já é mãe, já é isso e aquilo. Você hoje, com a cabeça do Flávio de hoje, o que você falaria para aquele menino ou para todas essas pessoas que estejam nesse momento? Ela ainda não tem clareza. Você hoje tem clareza da tua história e do que desencadeou e de como poderia fazer diferente. Mas independente do que a pessoa esteja passando, o que você acha que seria um bom caminho para ela conseguir descobrir o que ela quer, o que ela é boa? Porque você fala pra mim, eu sou um cara criativo, eu sou um cara que crio caixas. Mas será que você sabia naquela época com 15, 16 anos que você era um cara criativo? Não sabia. E se você for analisar, a vida é uma busca. E você tem que, no meio dessa busca, aprender com essa busca. É como a inteligência artificial, ela vai aprendendo e vai se tornando inteligente. Um filhote de chimpanzé é mais inteligente do que um filhote humano. A diferença é que o ser humano consegue aprender. O aprendizado, ele vai empilhando aprendizados. E já o cérebro do macaco não é assim. Do chimpanzé não é assim. E aí, por isso, o ser humano se distancia. Não é? Então, você tem que explorar e aprender. Então, por exemplo, eu queria ser militar. Era uma coisa que eu queria ser. Eu estava lá porque eu queria. Eu lutei para estar lá. E, para mim, foi uma decepção. É verdade, decepção porque eu era imaturo. No fundo, não era uma decepção. Eu estava mal informado. Eu estava mal informado. Só que tudo bem, tá tudo certo. Eu explorei aquela possibilidade e percebi que não era para mim e tá tudo bem. O que eu aprendi dessa situação? Primeiro que eu aprendi dessa situação foi que eu sou capaz de conseguir o que eu quero. Porque o concurso me provou isso durante 3 anos. E de perseverar, né? Exato. Porque esse é o segundo ponto. Recebeu um não e um ano de receber de novo e continuar. Isso. Eu tive amigos que desistiram no meio desses 3 anos. E eu não desisti, né? E eu consegui. Exatamente. Então, e terceiro, eu não devo nunca me vitimizar. Ai, coitado de mim, estudei escola pública, tô atrás, o filho do empresário, o filho do cara de classe média alta tá na minha frente, eu tô atrás porque eu sou um cara que estudei em escola pública. Eu não me vitimizei. Ao contrário, eu tive que tirar a diferença. Eu tinha um gap. E era fato, eu tinha um gap, eu tinha uma defasagem. E eu sou capaz de tirar essa defasagem se eu quiser e me predispuser a pagar o preço que seja necessário para tirar essa defasagem. Isso eu aprendi, isso foi um aprendizado valiosíssimo que eu trago até hoje na minha vida. O que eu aprendi lá dentro? Muito pouca coisa. Eu aprendi que às vezes a gente acha que a gente está num caminho que é o correto, que a gente quer, que a gente sonha, mas a gente pode chegar à conclusão que aquele caminho não é o que a gente sonha. Isso não significa desistir do meu sonho, não. Desistir do teu sonho é desistir de buscar um novo caminho. Eu fui buscar outros caminhos. Então, meu sonho, qual era meu sonho? Eu queria ser um cara bem-sucedido, um cara importante, bem-sucedido, que fosse mais relevante.
Esse era o meu objetivo. Eu achei que era na Marinha? Não é? Próximo. Fui para próximo. Agora, qual foi o próximo? Eu saí da Marinha, fui fazer o meu 3º ano e foi uma moleza aquele 3º ano, porque eu tinha estudado tanto, Isa, que eu passava em qualquer coisa. E aí eu fiz todos os meus vestibulares, as melhores faculdades que eu escolhi entrar, eu entrei em todas. Eu fui aprovado em todas. Eu fiz prova e passei em todas, porque eu já tinha estudado tanto. Você percebe? Eu fiquei bom em matemática, faço conta até hoje. Eu fiquei bom em redação, em português. Eu escrevo muito, escrevi 4 livros. Eu escrevo em rede social, eu produzo conteúdo. Ou seja, tudo aquilo que eu aprendi naquele momento eu carrego até hoje. Mas eu escolhi fazer ciência da computação. Então, eu ia fazer assim, engenheiro de sistemas, ciência da computação. Hoje, se dá um pau no meu computador, eu vou até tacar ele na parede. Eu não tenho a menor paciência para... Às vezes, eu achava que meu pai mentia sobre o que ele fazia. Meu pai fez TI. Sei. A história de vocês é muito parecida, mas no caso, minha avó ficou viúva com 3 filhos, também Sei. morava em pé de comunidade do Rio de Janeiro e tal. E aí ele foi fazer TI porque ele queria ser rico, e na época era TI, ou ciência da computação, era tipo, isso aí, informática. Teu pai tá em minha idade? Tem cerca de 50? Tem. Pronto, a gente é da mesma geração. Depois eu boto vocês pra conversar, que vocês vão ter várias histórias. E ele é carioca também. E aí eu falava assim, eu acho que meu pai, ele deve vender droga escondido. E finge que é um cara de TI, que trabalha numa multinacional e tal. Porque ele foi trabalhar em multinacional. Porque ele não sabia, ele digitava com 2 dedos. Eu sabia ligar o computador. Tipo, dava um pau, ele não trocava o HDMI. Eu falei, você tá mentindo pra gente, né? Como você fez TI e você não sabe ligar o laptop? Você é um pouco confuso com tecnologia ou não? Não sou confuso. Só tem raiva. Eu não tenho paciência para código. Tipo, deu pau, você vai falar, é o seguinte, eu resolvo essa merda. Exato, agora. essa coisa do código, eu fico vendo as pessoas escrevendo código, aquela coisinha, se bem que hoje a inteligência artificial deve mudar isso, mas de qualquer forma, nunca tive paciência para isso. Então assim, eu estaria cometendo outro erro, sabe? Porque a vida é uma busca. Sim. Só que antes de começar a faculdade, eu comecei a trabalhar num curso de inglês. Eu arrumei um emprego aleatório, um bico, só para ter uma experiência, e fui trabalhar no curso de inglês. E fui trabalhar na área de vendas, no curso de inglês. E outra coisa curiosa, eu era bom aluno, né? Você viu que eu estudei, eu era expulso, mas eu era bom aluno. A minha pior matéria era inglês. A minha melhor matéria era matemática, português, redação. A minha pior matéria era inglês. Como você foi parar nesse trabalho? Eu arrumei um bico. Eu falei, vou arrumar um emprego aqui só para ver. Minha faculdade começava em agosto, era março. Vou arrumar alguma coisa aqui provisória. Que loucura. E aí aí fui lá, por acaso a empresa era um curso de inglês, era vendas, e aí eu comecei a trabalhar, arrebentei. Comecei a vender pra caramba, e aí comecei a me encontrar nessa questão mais de liderança de pessoas, de vendas. E com 19 anos, 2 meses e meio trabalhando, eu fui promovido a gerente comercial. E aí, quando chegou agosto, a época de começar a minha faculdade, eu já estava ganhando mais do que quando eu tivesse formado. Aí eu tranquei a faculdade. E aí, de novo, né, meus pais, agora o Flávio vai ser engenheiro, vai fazer uma faculdade federal. Aí vem ele, Aí, opa, dá licença, olha, eu vou trancar porque eu vou vender curso de inglês. Né? Ai, meu pai, de novo. Mais uma vez, de novo, esse garoto. Nossa, aí os vizinhos, né? Nossa, o Flávio era tão inteligente, né? Tido para a Marinha, foi expulso, mas depois voltou, passou numa boa faculdade. E agora está vendendo curso de inglês. Que plot twist que você Vendedor deu na sua de curso, vida. lá em 1990, não é? E aí, bom, só que eu cresci, fui crescendo, ou seja, um ano depois eu casei com a Luciana, e já não estava morando mais lá no bairro que eu morava. E aí um dia, assim, dos 2 anos depois, eu já ia lá visitar minha família com meu carro bonitinho, carrinho bonitinho já, que eu já estava ganhando direitinho. E aí qual era a minha fama no bairro lá, o que você acha? Era traficante. Só pode ser, cara. Esse cara foi expulso da Marinha, cara. Largou a faculdade, aí vai vender curso de inglês. Agora aparece aqui de carro bonitinho, o que é isso? O que esse cara tá fazendo? Não, mas Flávio, vamos lá, eu não consigo imaginar. Eu te olhando agora, tipo assim, agora você tá um cara descolado, você tá todo style e tal. Mas olhando pra você, um cara sério e de negócio, e visão, e faça isso. Eu não consigo imaginar você sendo rebelde.
Tipo, dando Eu um no chute em Rebelde? alguém. Não consigo imaginar você sendo rebelde. Mas eu tinha 5 anos de idade, né? Com Quando eu 17 Não, com 17 eu também. tava rebelde. Tava. Eu não consigo imaginar, mas eu acho muito legal isso, porque eu acho que as pessoas às vezes devem olhar e achar que foi uma jornada linear de um cara, mas Porque é o as que você pessoas criam falou. estereótipos, Isa. É, Sabe, o aluno bagunceiro vai ser um fracassado. exato. Ah, o garoto que é rebelde, vai ser bandido. As pessoas criam estereótipo. No fundo, o mais preparado vai sempre trabalhar para o mais corajoso. Meu pai falava isso também. O mais inteligente vai trabalhar para o mais corajoso. E o mais corajoso é o cara que vai sair da linha de montagem, não é? Então, as pessoas não podem se aceitar rótulos. Rótulos, entendeu? Ah, fracassado, problemático. É. Sabe, o problema. Esse garoto é problemático. Tem que aceitar rótulo. No fundo, os caras que são mais inconformados e que não se encaixam mais dentro do esquema são as pessoas que vão abrir as empresas e vão empregar aqueles que são os mais estudiosos. Eu tenho uma. Engraçado, Pode eu falar. era estudioso, né? Você era os dois, né? Mas eu era bagunceiro. Eu era os dois. E uma coisa não. É. Não anulava a outra, entendeu? Uma coisa não impedia a outra. Não. Mas parece que a sociedade é apaixonada por estereótipo, né? Eles adoram. Se é isso, é isso e acabou. Bom, e aí, Isa, eu trabalhei 4 anos nessa empresa, fui super bem sucedido lá, eu fui diretor comercial, eu implantei uma filial fora do Brasil nessa empresa. Eu era diretor regional e cuidava de 4 cidades, Rio de Janeiro, Salvador, Cuiabá e Ribeirão Preto. Cuidava de 4 cidades onde tinham essas escolas. E tudo isso com até 22 anos. Então, dos meus 19, inclusive até os 22, nesses 4 anos, eu passei por esses cargos, fui super bem sucedido, ganhava bem. Ali com 22 anos estava ganhando mais ou menos $7.000 por mês. Estava casado, me casei com 20 anos, Luciana tinha 17, e a gente eu já ganhava bem mais que os meus pais, estava super bem, e aí estava todo mundo, bom, finalmente agora o Flávio acalmou. Aí ele, olha nós aí de novo. Agora acalmou, não, agora casou, é um rapaz sério e também agora mãe, chegou tá bem o meu sucedido. Aí, de repente, como é que é? Olha nós aí de novo, né? Olha nós aí de novo. Chega você. Aí eu Opa! pedi demissão. Aí eu pedi demissão. Licença, gente. Tchau. E aí eu pedi demissão desse trabalho para abrir minha própria empresa. Aí abri a primeira escola da WhatsApp no dia 3 de abril de 1995. Aí, de novo, todo mundo de cabelo em pé. Então, sabe uma dúvida que Nenhum eu tenho? empreendedor na família. Né? E eu tenho 2 dúvidas. A primeira delas é o drive para empreender. Ele veio de um problema que você viu na própria empresa que você não conseguiu resolver. Ele veio de uma ambição, ele veio de uma inconformidade. Porque você era um cara que era estudioso, um cara que gostava de criar. E provavelmente você era muito bom no seu trabalho e também criava processos bem e aprendeu a gerir tudo aquilo. Mas esse pontapé inicial do empreender, tem muita gente que eu acho que hoje em dia empreender virou algo mais descolado, né? Até na época que eu comecei a empreender, que era 2010, não era descolado você ser empreendedor, não tinha nome. Tipo, eu sou empreendedora, sei lá, sou comerciante, eu sou dono de escola de inglês. No meu caso, eu era blogueira. Gente, eu tenho uma loja de roupa, tipo assim, a loja de roupa, não tinha esse nome, assim. Ai, é muito legal e descolado. E o segundo ponto que eu fico… tipo assim, você alugou um triplex na minha mente, quando você tava contando, assim, que com 23 anos você tinha 400 escolas de inglês. 23 anos. Não tinha 400 com 23, não. Foi com quanto? Com 23 eu fundei a WhatsApp. Com 23 você fundou? Eu fundei a WhatsApp. Quando você teve tinha 400, era quando? Você tinha o quê? Já era em 2013. Tá, Ou mas seja, vai. 18 anos depois, eu já tinha os meus 39, por aí. Qual foi? Eu fico pensando assim, ó, porque eu acredito que tem alguns tipos de empreendedores. Tem o startupeiro, que é o cara que sabe de rodada de investimento e sabe sobre equity, empresas e M&A. Tem o empreendedor que ele tá ali, eu tenho que fazer o dinheirinho do meu mês. E não pensa muitas vezes em longo prazo, não olha tanto para esse lado financeiro, não sabe o que é equity, não sabe o que… E durante muito tempo eu fui essa. Eu corto a linha, eu faço negócio, eu acho ótimo porque eu ganho dinheiro por mês, mas não fico pensando se isso vai acumular, se eu tô gerando valor e coisa e tal. E tem os empreendedores que são os caras que vão construir esses negócios, que têm
valor muito grande. E você pode ser um pouco de cada. Você começou sendo um e depois outro? Porque… Sim. Então, qual foi o momento? Porque pra mim foi assim… Pra mim, quando eu conheci você e o Caio… E comecei a olhar vocês falando sobre isso, eu falei… Pois bem, se eu vou estar aqui junto… Eu vou estudar que nem uma alucinada esse negócio pra entender. Perfeito. Pra entender e pra ver como eles pensam e ver que é um… Às vezes você faz o mesmo trabalho. Só que o formato de como você faz o mesmo trabalho vai gerar… Exato. Isso. Então, como foi isso pra você? Foi acumulativo. Lembra aqui do que eu falei? A gente tem que explorar, ser acumulativo e aprender. E empilhar aprendizado. E mais do que isso, criar nexo. Essa palavra é interessante. O que é nexo? Nexo é quando você tem informação A, aí você aprende, ou captura, ou ouve, ou tem um insight, ou alguém te disse, ou você percebeu observando alguma coisa, uma informação B. Então você tem um A com você, e aí você recebeu a informação B. Muitas pessoas pegam a informação B, legal, aprendi o B. Tá, beleza. Só que é o seguinte, eu tenho um A comigo. Qual é a conexão que eu faço entre o A e o B? Porque pode existir uma conexão entre o A e o B que faça você concluir por sua própria conta o C. Ou seja, eu já tinha o A. Eu recebi o B. Qual era o seu A? O A, não, são vários A's, não é? Por exemplo, o meu primeiro A foi entender que tudo só depende de mim. Tá. Quando eu atribuo aquela minha experiência do concurso, o meu primeiro A. A minha primeira variável que eu aprendi alguma coisa. Eu sou capaz de tirar o meu gap. Ou seja, ninguém me convence que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, que eu sou inferior. Sim. Nada disso. Isso foi muito importante para mim. O segundo, o B que eu aprendi foi vendas. Vendas. Então, por exemplo, a primeira coisa que vendas me ensinou, eu lembro quando eu vendi minha primeira coisa, foi um relógio. Foi antes de eu entrar no curso de inglês. E aí eu quis vender porque eu comecei a namorar. Falei, cara, não tô aqui sem moral pra caramba. Fui expulso da escola, vou ficar pedindo dinheiro pro meu pai, que já não tinha dinheiro, pra ir no cinema. Você entendeu? Pô, preciso ganhar dinheiro. Você vê o que uma mulher faz com um homem, né? Era com a Luciana? Com a Luciana? Cara, eu acho isso muito legal. Não, a Luciana foi minha primeira Eu namorada. acho isso muito legal. É muito legal. Então, cara, a primeira vez que eu pensei na vida que eu precisava ganhar dinheiro foi quando eu comecei a namorar a Luciana. Porque até antes disso eu falava, não, eu preciso estudar. Sou eu e eu. Eu vou Dani. estudar e vou passar em qualquer coisa, mas eu precisava de dinheiro. E aí eu fui vender. Aí vendi um relógio. Eu tinha um relógio de calculadora. É bem antigo esses relógios de calculadora, assim, sabe? Um monte de teclinha. Aí eu vendi esse relógio. Eu peguei o dinheiro desse relógio, aí comprei mais 2 relógios. E aí vendi os 2 relógios. E aí comprei mais 3 relógios, aí vendi os 3 relógios. E aí comprei mais 5. E aí chegou uma altura que o cara que vendia o relógio falou, cara, já vi você vindo aqui várias vezes comprar relógio. Você está comprando para você ou você está vendendo? Eu falei, eu estou vendendo. Ele, então vamos fazer o seguinte, você vai comprar quantos hoje? 5, então tá bom. Toma os 5, eu vou te dar mais 3 em consignação. Depois você vem aqui e presta conta. O cara já estava confiando em mim, eu estava lá comprando, pagando, né? Interessante. E tu existe. Mas você ia vender o primeiro relógio só por um dinheirinho? Era só por um Esse dinheirinho. falou, peraí. Aí eu comecei. Não, mas olha que interessante, Isa. Aí eu devo ter vendido uns 150 relógios. Mentira. Tô falando sério. Mentira. Não, minha carreira... Eu nunca ia falar que Mas você… minha carreira internacional tinha começado. Eu cheguei a viajar pro Paraguai comprar relógio. Minha carreira internacional tava decolando já. Entendeu? Você já era um cara global aqui. Só que é o seguinte, Isa. Em nenhum momento essa venda para mim, eu tava assim, eu estou empreendendo. Não pensava isso. Também não pensava, vou abrir uma rede de lojas de relógio. Também nunca parou para pensar, porque o meu padrão mental naquele momento era, vou fazer faculdade, depois vou fazer um concurso público e isso é o meu caminho. Então, para mim, aquela experiência empreendedora, que eu nem sabia que era empreendedora, era um bico. Porque o meu padrão mental não dava valor para aquilo e dava valor por fazer a faculdade e me formar e fazer um concurso. Minha escala de valores não enxergava que aquilo era uma oportunidade. Mas eu me lembro quando no primeiro mês que eu ganhei mais do que o meu pai e minha mãe juntos vendendo o relógio, eu pensei uma coisa
que foi matéria-prima para muita coisa que eu faço hoje. Eu me lembro, eu tinha 18 anos, eu pensei um negócio e eu comecei a questionar. Lembra que eu falei que eu sou questionador? Eu comecei a questionar. Eu pensei assim, cara, por que as pessoas trabalham para ganhar um salário? Eu questionei isso. Por quê? O salário mínimo era, não lembro na época, mas hoje é 1.000 e poucos reais. Aham. Então imagina eu, pô, o salário mínimo é tanto. Cara, eu ganho isso vendendo 3 relógios. Por que as pessoas não fazem isso? Por que as pessoas saem daqui da periferia, pegam um ônibus ali por 2 horas para chegar numa empresa e trabalhar 12 horas, 10 horas, sei lá quanto tempo ele trabalha naquela empresa por dia, para no final do mês ganhar um salário, se eu vendo 3 relógios e ganho esse salário? E já ganho esse valor que seria equivalente a esse salário. E eu estou vendendo muito mais do que 3 relógios no mês. E tinha 18 anos de idade. E não era difícil na minha cabeça, na minha visão, não era difícil fazer aquilo. Então eu comecei a questionar algumas coisas no sistema. Uhum. Uma outra coisa do sistema que eu me lembro, que foi com 17 anos que eu questionei, era o embrião daquela minha frase, estabilidade não existe. Porque eu passei num concurso público, era funcionário público, tinha estabilidade para ficar 30 anos numa carreira e fui expulso. Então, peraí, Eita. estabilidade não existe. Então, essas coisas foram... Eu acumulo... Esses são vários As que você São tá falando. vários A's e B, várias variáveis As, que eu Bs. vou... E aí, quando você começa a combinar essas variáveis, você começa a produzir um conhecimento que veio da sua conclusão, Sim. do seu nexo. O nexo é tu pegar o A que tu tem com o B que você não tem e você cria o C. Então, eu sou uma pessoa que questiono, como eu sou muito questionador, eu produzo, Mas você vai ligando os pontos. eu vou ligando os pontos. Enquanto tá acontecendo. Porque a maioria das pessoas só liga quando passou. Mas eu ligo também depois que Não, passa. sim, mas eu digo. Enquanto tá acontecendo, você em fala, algum- tá, eu beleza, tô mas questionando. isso. Ah, entendi. E aí o que acontece? Minha primeira variável foi venda. Venda eu comecei a questionar. Aí quando eu fui trabalhar no curso de inglês, não era um tabu para mim. Mas rapidão, posso fazer? Pode. Por que você parou de vender relógio? Então, eu parei de vender relógio porque aquilo, eu desvalorizava aquilo. Aí ele, inclusive, eu vendo, quer? Hoje- Não, eu desvalorizava aquilo. Aquilo para mim era um bico. Aquilo para mim era quase algo desprezível. Você entendeu? Entendi. Você não Sabe? queria nem. Dependendo da mentalidade das pessoas, elas acham que o cara vira o vendedor de curso é desprezível. Sim. Ele acha que o cara é empreendedor é desprezível. Ele acha que o bacana é ter um emprego público. Eu respeito visões diferentes de vida que as pessoas possam ter. Mas a sua é diferente. Mas eu Exato. afirmo e defendo, eu estou na internet há 14 anos, falando de empreendedorismo, quando essa palavra não era glamurosa ainda, eu defendo que não existe um único caminho. Quando a pessoa acha que o único caminho da vida é aquele que a sociedade apresentou para ela, que é fazer uma escola, uma faculdade, um emprego e se aposentar pelo INSS, quando ela acha que esse é o único caminho, ela vai ficar bitolada nesse caminho. E esse não é o único caminho. O cara pode ser artista plástico, ele pode ser jogador de futebol, ele pode ser blogueiro, ele pode ser youtuber, sabe? Ele pode ser sacerdote, ele pode ser... Ele pode trabalhar em causas humanitárias. As pessoas... Não existe só aquele caminhozinho quadradinho. Aquele quadrado, eu não coube dentro desse quadrado. Eu detesto estar dentro de um quadrado. Eu não gostei de ficar dentro do quadrado da Marinha. Mostra o casaco pra ele, vira aí, Jenny. Com a minha frase. Não aceito matar parte de mim para caber numa caixinha que não fui eu que construí. Tá aí, é isso. Essa é uma frase que eu descobri em um momento da minha vida. E Pois você tá é. falando e eu tô. Para, continua. É isso. Não é? Então, o que acontece? Em cima desse processo, Isa, quando eu comecei a vender, não foi tabu para mim. Então, eu fui lá, cara. Tava ganhando $7.000 por mês sem nenhum salário fixo. Eu nunca recebi. Trabalhei 4 anos numa empresa, nunca quis ser registrado, nunca recebi um 13º, nunca recebi um vale-refeição. Eu não sei o que é isso. Na realidade, eu rejeitei isso. Eu não quis isso. E aí, quer ver outro questionamento que eu tive? Indo para a escola, 2h30 de ônibus. Não é? 2h30 de ônibus. Você está falando da minha infância, da minha adolescência. Então, eu estou resgatando tudo, tá? Não, você faz o que você quiser. Pronto. Você fala o que você quiser. E aí, era 2h30 de ônibus. A gente passava numa rua chamada Avenida Suburbana, lá no Rio de Janeiro. E essa rua tinha várias agências da Caixa Econômica Federal. Uhum. Então, todos os meses, Caixa Econômica Federal é um banco do governo que paga as aposentadorias. Naquela época não tinha
muito conta, o velhinho, coitado, para receber a aposentadoria dele, ele tinha que ir para a fila do banco. E aí, sempre assim, final do mês, eu não sei exatamente que data que era, em determinadas semanas tinha uma fila que dava a volta no quarteirão, só com os velhinhos. Sol de 40 graus no Rio de Janeiro, os velhinhos lá ali com um guarda-chuvinha ali para se proteger do sol, esperando para pegar a merrequinha deles, a aposentadoria do INSS, que é pouco. E eu lembro de estar passando ali, já estava vendendo relógio nessa época, e olhava e falava, cara, nunca na minha vida eu quero depender da aposentadoria estatal. Nunca quero depender do INSS. Mas jamais quero terminar minha vida naquela fila ali. Isso era novo, né? Isso que é engraçado. Novo. Mas aquilo ali me chocava. Sim. Porque eu olhava, talvez muitas pessoas olhassem, virassem só paisagem. Eu questionava. E eu acho que essa parada de ser questionador, quando eu escuto e vejo a maioria dos grandes empreendedores, tem isso muito intrínseco dentro de si. O questionar, o perguntar, e se fosse diferente? E se fosse de outro jeito? E eu vejo também inovação que vem daí. muito se fala sobre oportunidade, né? As oportunidades e a sorte, as oportunidades. E você olha, se você tá bitolado no caminho, que nem você falou, de muita gente, é esse o caminho aqui, ó. Pode ter, sempre foi, vai ser. Pode ter a oportunidade da sua vida aqui. Você não vê. Você não vai capturar. Você não vê. Não tem como. E então não é, às vezes, tem muita falta de oportunidade em várias situações. Mas tem outras que ela tá ali, só que você não tá olhando pra lá. Você lembra quando você ficou grávida? Lembro. Eu tinha 19 anos. E você lembra quando você ficou grávida, você andava na rua, você viu um monte de grávida? Ou escuto uma música de um artista. Eu, durante a infância e até hoje, eu acredito que eu tenho o poder de fazer pessoas famosas, cantores. Porque eu escuto a música do cantor e depois ele estoura. Aí eu falo, sou eu, o denominador comum de todos eles. Mas na verdade é isso, né? Você começa o teu cérebro a ver. se conecta com aquilo, não é? Eu estava sempre muito conectado em questionar as coisas. Então você vê, esse é um outro ponto. Então quando eu comecei a trabalhar, não é, eu não quis ter nenhum vínculo trabalhista, não quis ter nada, não quis. A louca da empresa aceitou, mas tudo bem, é problema deles, mas eu não quis. Porque hoje em dia você vai contra isso completamente. Você eu sou contra porque existe uma regra. Uma legislação. Se você corre riscos que um empreendedor não deve correr. Sim. Cara, mas eu sempre acho que o pacote trabalhista do Brasil é ruim para o empregado, não é ruim para a empresa. É ruim para o empregado. Tá louco. Eu pensava, o quê? Que o meu dinheiro no fundo de garantia vai ficar lá rendendo abaixo da inflação? Tá louco. Que? 13º? Não, eu quero dinheiro agora. Não quero no final do mês. Porque o 13º ele nada mais é do que o empregado emprestando dinheiro pro patrão. Pensa o seguinte. Vai dar treta no teu podcast aqui agora. Pensa o seguinte. Eu sou maluca. Relaxa. Então pensa o seguinte. Quando um empresário, eu tenho milhares de funcionários, quando o empresário contrata um funcionário, ele tem no orçamento quanto ele gasta por ano com esse funcionário. Então, o empresário não pensa no funcionário assim, o salário dele é 5, é 10. Ele não pensa no 10. Ele pensa o seguinte, o salário dele é 10, mas com encargos ele custa 20, vezes 12, 240, mais o 13º, que é 10, 250, mais um terço de férias, 253. É essa conta que o empresário faz. Então, um cara que o salário é 10, na cabeça do empresário, é 253 por ano. Agora, eu preferiria muito mais dar 253 para o empregado do que dar 10, que não é 10, que com desconto cai para 6,5. Com desconto cai para 6,5, porque tem o imposto de renda retido na fonte, mais o INSS, mais o PIS, COFINS, blá, 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 tudo que tem. Dá mais ou menos aí uns 30 e poucos % de desconto, vai receber uns 6,5, 6,700. Aí tu pensa assim, bom, agora esse é o líquido, né, Flávio? Peraí, tudo que você compra no mercado tem 50% de imposto embutido. Então esse 6,700 vale 3,250. Ou 3,375. Para ser exato. Vezes 2,70. Aquelas, né, que você desafiar. Imagina? Então, assim, esse cara tem um poder de compra de 3,375, só que ele custa para a empresa 20.
Eu preferia dar esses 20 pro empregado, pô. E vai me custar a mesma coisa. A diferença é que essa grana vai para sustentar a máquina estatal. E por aí vai. Então, o que acontece? Eu acho que isso é ruim pro empregado. Eu não quis. Eu falei, não quero. Tá louco. Negativo. Deixa eu vender, ganho minha comissão, esse dinheiro é meu. Ah, mas tem as garantias. Quero as suas garantias não, meu filho. Que essas porcaria não. Já vi que não tem garantia na vida. Que garantia? Já vi, já fui expulso. Quero garantia. Quero o seguinte, eu quero o meu dinheiro, eu quero ter a minha independência, eu quero construir a minha estrada. Não quero parar. Garantia pra quê? Garantia pra parar naquela fila lá da aposentadoria? Aquilo ali eu não quero pra minha vida, não. Tá louco? Tá doido? Sabe qual é o teto do INSS? Tem um teto. Não sei. R$ 7.786,02. O miserável põe até uns 2 centavos pra atrapalhar a vida nossa, né? Hã? Ou seja, tu pode ganhar o que for na tua vida, no máximo você vai se aposentar e ganhar R$ 7.786,02. E a maioria da população ganha 1.000 e pouco de aposentadoria. Isso é uma migalha. Eu não quero depender desse troço. Quero depender desse negócio. E eu era pobre. Porque algumas pessoas... Ah, mas você é rico. Não, peraí. Tô falando lá atrás. Então, eu acho que quando eu questionei todo esse sistema, todo esse quadrado, eu falei, isso aí eu não quero para minha vida. E aí eu me rompi com esse negócio, aí fui fazer vendas me fortaleceram ainda mais. Cara, pô, já pensou tu trabalhar mês inteiro para pagar R$2.000, R$3.000? Não, negativo. Você vai ganhar o que você quiser, o que você produzir, o que você for capaz de realizar. Pô, eu prefiro isso. Eu prefiro não ter piso e não ter teto. E aí, muitas pessoas, invariavelmente, vão ter que decidir na vida entre 2 caminhos. Ou a segurança, você vai pautar a sua vida pela segurança, ou tu vai pautar a sua vida pela liberdade. Você vai ter que escolher. E a gente é treinado na escola, enfim, a pautar a vida pela segurança. Pautar a vida pela segurança é como você ser um passarinho que optou em ficar dentro da gaiola, porque lá é mais seguro. O gato não entra. Dentro da gaiola, nenhum predador pode te comer dentro da gaiola. Mas você vai passar a vida dentro da gaiola. Mas você vai passar a vida dentro da gaiola comendo alpiste. Todo quinto dia útil tem um potinho de alpiste ali. Então, assim... E aí o cara pensa, não, mas peraí, mas pelo menos o meu alpiste tá garantido. Ah, é? Quem põe alpiste? E se ele morrer? E se ele desmaiar? E se ele for embora? A galera assim, ó, ele alugou um triplex na cabeça da pessoa do outro lado, assim. Mas esse é o ponto. Tem que mesmo. Esse é o ponto. Agora, o passarinho abre a gaiola, ele sai voando. Não tem mais alpiste para ele. Mas ele pode comer o que ele quiser. Tem predador, mas você voa. Pô, já pensou você ser um pássaro e não voar? Ficar numa gaiola? Então, eu penso que todo ser humano, em algum momento, de forma consciente ou inconscientemente, tem que escolher uma metáfora de vida. Eu quero pautar a minha vida em segurança ou quero pautar a minha vida em liberdade. Quando eu pauto a minha vida em segurança, todas as minhas decisões derivadas, futuras, serão derivadas da segurança. Então, peraí, não vou empreender, eu não vou arriscar, eu não vou investir, vou fazer concurso público, porque ele pautou a segurança como a sua prioridade. Agora, alguém pode pautar a sua vida pela liberdade. Bom, se eu vou pautar a minha vida pela liberdade, eu quero morar em qualquer país. Eu quero viajar, eu não quero estar preso em horário a nada, eu quero fazer aquilo que eu quero. Opa, é um estilo de vida completamente diferente. Então, no fundo, de forma consciente ou inconsciente, todo mundo tem que escolher uma metáfora de vida, se é a metáfora de vida da segurança ou da liberdade. Eu escolhi a liberdade. Esse é o ponto. E meu lado filósofo tava gritando aqui dentro. Porque, até isso, eu vou pautar pela segurança. Que segurança? Não, porque a a pessoa, segurança. Exato. Isso. Porque a pessoa chega e fala assim, então eu não vou arriscar. Porque se eu empreender e der errado, aí você fala, então, mas acordar de manhã, sair da tua casa já é risco. Andar de carro é risco. Então, andar na rua Então deixa eu ir risco. mais longe, então? Exato. E aí você fala, só que esses riscos
Você se acostumou porque você se prepara para esses riscos. Mas é um pouquinho pior que isso, Isa. Porque o empreender, você enxerga como, cara, nossa, que puta risco. Meu Deus, eu sou uma pessoa loucona de arriscar. Em alguns momentos você foi, mas no dia a Isa, dia. é um pouco pior do que você falou. Então sabe por quê? vai. Sabe por que é um pouco pior do que você falou? Ah. Vamos lá. Se eu empreender, pode ser que eu dê certo ou eu tenho um risco de fracassar. Que eu prefiro. Aí a pessoa, então eu prefiro ficar aqui, porque aqui eu tô mais seguro. Não. Se eu não empreender e for CLT a minha vida inteira, eu vou parar na fila do INSS. Então não é risco, é certo. Você não corre o risco de parar no INSS se você não empreender. Você vai. Você vai. É certo. Então, na realidade, o maior risco é ficar onde você tá. É. Porque não é nem risco, é líquido e certo que você vai depender do INSS. Isso aqui é pior? É o seguinte. Eu tenho 52 anos de idade, Isa. Quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, você se aposentava com 30 anos de serviço. Ou seja, Mesma coisa, meus amigos... Minha mãe funcionária pública também. Aí depois, não. Exatamente. Depois Ela ia se aposentar com tipo 40 e pouco. a regra do jogo muda. Aí agora vai ser só com quase 60. É tudo mentira. É mais do que risco. É propaganda enganosa. É mentira. E aí, agora a idade mínima é 65 anos. Tem que trabalhar 15 anos a mais. Você sabe qual é o pior? Não vai parar. Sabe por que não vai parar? Te explico. As pessoas estão vivendo mais ou menos hoje. Mas Por quê? porque avanço da medicina. Avanço da medicina. Perfeito. As pessoas se alimentam maior, têm mais informação. Então elas vivem mais. A expectativa de vida tem gradativamente aumentado. Beleza. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. Isso é bom. As pessoas estão casando mais cedo ou mais tarde? Mais tarde. Mais tarde. Por quê? Porque elas estão... Eu Cultura, acredito que... né? Cultura. Várias razões. Cultura. Tá. Elas estão tendo mais filhos ou menos filhos? Menos. Menos filhos. Mas estão tendo filhos mais tarde E menos filhos. e menos filhos. Então significa o seguinte: hoje, quando um idoso recebe uma aposentadoria, de onde vem esse dinheiro? Ele vai vir de quem tá trabalhando e pagando o imposto. Exatamente. Ela vem... tô acertando tudo aqui, Não, hein? você é inteligentíssima. Então, ela vem de quem está trabalhando hoje. As pessoas se iludem que quando elas estão pagando o seu INSS, elas estão fazendo uma poupança para o futuro. Não é? Não. É uma pirâmide financeira. Você depende de ter novos entrantes para pagar aqueles novos. Agora, pensa o seguinte: se os velhos estão vivendo mais, o que é bom, mas ficam mais tempo recebendo, e os jovens têm menos filhos, significa que Daqui a pouco a conta já daqui a 20, 30 anos, quem é jovem hoje vai viver mais, vai receber mais e vai ter menos gente trabalhando para ele receber. Então, duas coisas vão ter que acontecer. A contribuição vai ter que aumentar, o que já é altíssima, vai aumentar mais ainda, extorquindo as pessoas. E a idade? E a idade vai ter que se alongar cada vez mais, porque senão, daqui a pouco, os caras vão se aposentar com 90 anos. O que é bizarro, né? O que é bizarro. Então, o que acontece? Esse modelinho, escola, faculdade, emprego e INSS, ele é furado. Então, eu questionei isso na minha adolescência e falei, quer saber? Tô fora disso aí. Vou fazer o meu próprio caminho de outra forma. E aí comecei lá o curso de inglês, depois a gente abriu o segundo, o 100º, abrimos 400 escolas e vendemos por praticamente R$1 bilhão esse Em negócio. 2012, né? F5 e Parle. Pá. O F5 Pá é muito legal. Uma coisa, eu falei em alguns conteúdos e num podcast, eu citei, quando eu tava aqui com você e com o Caio, você falou assim, quantos anos você tem mesmo? Eu falei, 25. Aí você falou, eu trocaria todo o meu patrimônio pra ter a sua idade. Aí eu falei, pois bem, eu tenho a minha idade, então me ensina o que eu tenho que fazer. Porque você falou que você faria mais rápido, sabendo o que você sabe hoje. E aí, eu pedi pra você, vai, sou tua filha. Que conselhos? O que eu tenho que saber? E você me deu uns 6 conselhos, que eu lembro. E um deles eu contei pras pessoas, que era criar comunidade. Só que tinham mais outros, elas, me conta. Eu falei, eu não. Em algum momento o Flávio vai contar pra vocês, não vou ser eu que vou contar. E aí eu queria que você compartilhasse com as pessoas. Porque quando eu olho, eu como uma jovem de geração Z, eu vejo que tem muitos jovens de geração Z que enxergam a importância, o presente que é a gente poder aprender com gente que tem mais experiência.
que já errou, que já acertou. Essas coisas que você fala, às vezes aqueles conselhos eu demoraria 20 anos pra perceber aquilo. Olha como você não consegue mais rápido com alguém que fez. Mas tem muita gente de geração Z e jovens que são prepotentes. Que acham que não sabe de nada. Não, meu pai não sabe de nada. Não, o Flávio não deve saber de nada. Não, essa geração é diferente. Pois bem, daqui 20 anos você quebra a cara e você vai olhar e falar, ai, fez sentido. É que nem quando é mãe, né? Quando você não é mãe, aí você julga, faz um monte de coisa. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí quando a mãe fala, entendi. Agora eu entendi. Então eu queria que você falasse para as pessoas. Quem é jovem hoje em dia? Não importa, você tá empreendendo, você tá numa carreira, você às vezes, tem muita gente, às vezes, que tá na faculdade, que tá, né, começando essa jornada, que quer se descobrir, ou independente da idade que você tenha, quer se descobrir. Quais seriam esses conselhos que você acha que, se você souber na vida, independente do caminho que você vai seguir, o tipo de negócio que você vai ter, se você vai empreender ou se você vai, sei lá, virar sócio de uma empresa ou estar dentro do negócio, quais são os mais importantes conselhos que você gostaria de ter recebido? Quando você era aquele moleque que já tinha uma visão diferente da maioria, já tinha uma determinação diferente da maioria, era maluco e gostava de ser maluco mesmo. Tá indo, não, vou fazer do meu jeito e arriscava. Mas o que você queria ter falado pra ele que você acha, putz, se eu soubesse essas coisas, eu teria ido no vezes 2, sabe? Vamos lá. Primeiro, assim, eu sou de uma outra geração que não tinha acesso a tanta informação quanto as novas gerações têm. Então, eu tive que ser muito do nexo, de pegar o A e o B e criar o meu C. Então, a velocidade com que o B chegava era muito mais lenta do que ele poderia chegar hoje, porque com o meu A mais o B, eu produziria mais 6 se eu tivesse mais informação. Alguém ouvindo um podcast desse, pega vários. Teriam muitos Bs aqui, tem muitos Bs aqui colocados, né, para o cara conectar com o A e criar o C dele. Então, eu tive que muito mais ter acesso, eu tive que criar muito mais do que hoje. As pessoas podem continuar criando, mas elas têm acesso a mais inputs. E isso é positivo, é super positivo. Essa é a primeira coisa que eu queria colocar. A segunda coisa que eu queria colocar é que eu não gosto do rótulo geração Z, X, Y. Eu detesto esses rótulos. Aliás, eu detesto todo e qualquer tipo de rótulo. Porque quando você fala geração Z, primeiro você já botou todo mundo dentro desse quadrado. Todo mundo, não é, dentro desse quadrado. E você vai ver pangaré em tudo quanto é tipo de geração e vai ver cara top em tudo quanto é tipo de geração. Você vai ter o cara que quer ir além em qualquer tipo de geração e vai ter aquele cara acomodado em qualquer tipo de geração. Então, eu detesto aquela abordagem, não, que minha geração é mais forte, essa geração é mais fraca. Detesto isso. Isso não é verdade. Entendeu? Tem um monte de cara da minha geração que é bunda mole. Um monte. E tem um monte de cara na geração nova. Você é uma pessoa que eu admiro. Você é uma pessoa top. Você é uma pessoa ambiciosa, inteligente, corajosa. Então, isso não é... Isso é teu. Nós somos indivíduos, né? Cada um de nós somos pessoas únicas e temos várias influências na nossa vida, o ambiente que a gente viveu, a família que a gente veio, mas nada disso determina, influencia, mas não determina. E eu tenho a opção, a escolha de escolher alguma coisa agora que vai impactar meu futuro, de plantar alguma coisa agora que vai me fazer colher ou não amanhã. Então, primeiro eu queria só fazer essa consideração, porque eu não gosto Sempre vai ter, né? Em toda profissão. Sempre vai ter. Em toda área. Isso. E sempre a minoria vai vencer. Só que tem exato, só que tem particularidades. Tipo, essa geração, que eu falo de geração Z, depois dos millennials, que é a geração esquecida por período, né? E época, que também é diferente. O millennial dos Estados Unidos é diferente do Brasil, que é diferente do da China, que é diferente da Rússia, é totalmente diferente. Mas dentro dessa sociedade, que eu acho que inclusive geração Z, por exemplo, minha irmã tem 15 anos, ela seria geração Z e eu também, só que é completamente diferente o jeito que a gente cresceu. Então, mas é por isso que eu não gosto de generalizar. Exato. Eu prefiro ter uma linha filosófica e eu, na hora de contratar, por exemplo, quem se adapta a essa linha filosófica vem, não importa de que geração que é. Sim. Então eu quero as pessoas mais determinadas, mais focadas, eu quero as pessoas que não se conformam com o status quo, que não querem seguir a boiada, que não quer ficar dentro da caixinha. Eu quero essas pessoas. Agora, pode ser um cara de 70 anos ou um cara de 15 anos. Ou eu, porque no caso eu tô aqui, isso é isso. Você, Então eu acho qualquer que pessoa, você entende? dá certo, gente. Isso. Então assim, por isso que eu...
eu faço a seleção muito mais por afinidade. Sim. Tu falou uma coisa legal no podcast com o Joel, que na hora de você qualificar o público-alvo, masculino, feminino, idade e tal, eu gostei daquilo que você falou. É exatamente isso que eu estou falando aqui. Não é? O que você falou? Faz corte agora. Não é? Sobre isso você disse o quê? Que as pessoas que se identificam com uma filosofia. Exato. Essas são parte de um público-alvo. Então, o meu público-alvo, não importa qual é esse ponto. Agora, jovem a jovem, todo jovem tem dúvidas sobre o futuro. Sim. Tem medos sobre o futuro. Eu também tive dúvidas, tive medos. Não é? Acho que todo jovem está em busca de achar o seu lugar no mundo. Isso sim me agrada, falar com esse cara, porque pode ser que tenha gente de 40 anos querendo achar seu lugar no mundo ainda. Total. Então esse cara, para mim, tá nesse público-alvo. Não é? Bom, eu penso o seguinte, primeira coisa, não cair na conversa de que existe um único caminho, que é a escola, faculdade, emprego e INSS. Primeira coisa, isso o jovem de hoje, ele já está começando a perceber, Isa. Ele já está começando a perceber que casa própria não é lá tão importante assim, que ele pode morar em vários lugares, mas ele pode ter se ele quiser também, não tem problema nenhum. De repente não precisa ter um carro, eu posso andar de Uber, ter acesso vale mais do que possuir, não é? Você ter acesso... Uma assinatura pode ser mais interessante do que eu comprar um carro e ficar pagando IPVA, ficar pagando manutenção. Existem outros formatos de ter acesso que não apenas possuir. Não é? Ter acesso vale mais do que possuir, que é uma frase que eu sempre repito. Então, isso aí, pensando nisso, o caminho do empreendedorismo, na minha visão, se eu tivesse hoje 18 anos, eu ia apostar todas as minhas fichas em empreender. Eu ia apostar todas as minhas fichas em resolver algum problema. E mais do que nunca, hoje para empreender está mais fácil. Se você entra por um caminho da internet, onde você forma comunidade, você começa a ganhar um público, você se torna o seu veículo de comunicação. Você cria muito leque de oportunidade. Você cria muito leque de oportunidade. Eu, por exemplo... Você empreenderia no digital, então? Começando hoje? Acho que o custo custo mais baixo, menos risco pra você começar, tem escala. Não é que eu empreenderia no digital, eu utilizaria. Por exemplo, vamos na prática. Sim. Eu entrei na internet em 2010. Então, em 2010, 14 anos atrás, você tinha 11 anos de idade, você tem 25, né? Então, 14 anos atrás, eu abri o Geração de Valor na internet. E comecei, imagina, eu era presidente de uma empresa, tinha 7 mil funcionários, já ganhava umas boas dezenas de milhões de reais de lucro por ano, e fui morar nos Estados Unidos, o negócio estava aqui no Brasil, e eu abri um perfil em rede social para produzir conteúdo. Não existia influenciador, não existia nada. Então eu lembro, em 2014, eu fazia live com 35 mil pessoas no Facebook. Mas até hoje você não aquieta, né? Não. Você não aquieta, agora você tá fazendo turnê. Sim. Show. Mas aí não aquieta, aí muda o estilo. Eu acho isso irado. Mas é uma delícia. E eu acho que vai ser sempre assim. Isso. Em algum outro momento, se você sente que tem algo que faz sentido. E hoje em dia você tem muito poder de escolha, né? Você faz as paradas que você realmente quer e vê sentido. Você faz o que quer. Mas só que lá atrás, em 2010... Eu lembro quando eu comecei, eu estava com 100 mil seguidores, uma pessoa falou, mas Flávio, você é presidente da empresa, por que você faz isso? Tá virando orkuteiro, porque o Orkut, né, era o pai das redes sociais, né? Você não deve lembrar do Orkut, você era muito Lembro novinho. sim. Lembra? Eu tive fake até. Então, aí, Isa, eu falei assim, eu lembro que eu falei para ele, olha, eu vou fazer um post aqui para você ver. Aí fiz um post lá, pá, as pessoas responderam, Eu falei, ó, presta atenção, essas pessoas aqui, eu tenho mais influência sobre essas pessoas do que os meus funcionários. Meus funcionários, quando sentam numa reunião para me ouvir, eu estou pagando o salário deles para eles estarem sentados numa reunião para me ouvir. Essas pessoas pagariam para me ouvir. Olha a diferença. Mas a sua cabeça é diferente, né? Mas aí eu falei, ó, eu não sei no que isso vai dar, mas essa é uma influência que eu não posso desprezar. Não existe o termo influenciador ainda. Mas eu nunca pensei nisso. Que eu influencio mais a pessoa que está disposta do que eu tô pagando. A pessoa que eu... Não sua cabeça é diferente, eu faço uma sim. conferência, vão 2 mil pessoas que são meus funcionários. Certíssimo. Eu pago o salário dela para estar ali. Agora, aquelas pessoas pagariam
para me ouvir. Não, faz todo sentido. Então é um outro nível de influência. Exato. É um Faz outro todo nível de sentido, mas eu influência. duvido que alguém que produz conteúdo pensou isso. Mas é bom Pensar. É bom refletir, é bom questionar. É bom pegar... Eu tinha um A, que era a minha empresa, que eu fazia reunião com 2.000 pessoas e eu pagava elas para estarem lá. O B foi o quê? O que eu estou observando. Qual é a conclusão do C? Eu tenho uma influência aqui que eu não posso desprezar. Eu não sei onde isso vai dar. Mas já pensou eu com 1 milhão de seguidores? Já pensou, Flávio? Na época eu falei, né? Você já pensou? A gente está com 12 milhões de seguidores nas redes todas Já hoje. pensou? Fala com milhões de pessoas por mês. Essa turnê, são 70 mil ingressos que a gente... Assim, dessa né? turnê, assim, rápido. E o legal, Isa, também, que nesse período muita gente começou a empreender por causa do nosso conteúdo. Inclusive, uma das empresas nós compramos, que é a Conquer, foi de um seguidor que criou, que viu um post mó legal a meu história, né? e fez. Com a fotinha tua no fundo. Com a foto. É mó legal. Hoje é sócio, enfim, né? Eles são muito legais. Isso é super legal. E você tinha 11 anos quando eu comecei a fazer isso e hoje você está aqui, a minha sócia. Você tá aqui, Ai, né? nem me fala! Você tá aqui. Mas se me contasse, eu ia falar. Eu ia falar mentira. Ai, mentira. Mas, ó, então, criar comunidade. Você apostaria as fichas em empreender e utilizar o digital como esse potencializador. Como meio de comunicação. Meio de comunicação. Não necessariamente um produto digital, mas esse é um meio de comunicação. A mídia. A é a nova TV Globo, entendeu? A outra que você falou. Aprender a vender. Eu decorei todas. Sim, aprender a vender. Você falou aprender a vender. Aí você falou ser bom em gestão ou estar com alguém que é bom em gestão. Ser sócio de alguém que é bom de gestão. Isso. Aprender a vender, ser bom de gestão ou estar com alguém que é bom de gestão. E você falou consistência e paciência. Isso. Aí ele chegou pra mim e falou um negócio assim, ó. Ele falou do processo entre abrir a WhatsApp e fazer a venda de 1 bilhão, foram 18 anos. É porque quando conta a história, a pessoa fala, nossa, Flávio Augusto, bilionário. Então, mas o primeiro bilhão lá, 18 anos. Isso. Aí tá, mas e com o digital? Aí você falou, com o digital eu iria muito mais rápido. Seria mais rápido. Mas seriam uns 8 anos. Isso. Ele falou, mesmo assim? Mesmo assim seriam uns 8. Isso. Você falou, mesmo assim? São 8 anos. E hoje as pessoas, não todas, de novo, mas assim, é muito imediato. É muito mais instantâneo, É porque né? existe a recompensa imediata. Você posta um negócio, tem recompensa imediata. Mas não é novidade, Lisa. Desde do século XIX, que quem só é imediatista não colhe no longo prazo. É plantio e colheita, não tem segredo, É plantio e colheita, não mudou, é a mesma coisa. Pode vir inteligência artificial, pode vir holograma, pode vir qualquer outra coisa. As pessoas só vão colher se plantarem. Última pergunta. Como você tá hoje? Olhando pra tua vida. Porque é legal sorrir, aquele menino que foi expulso, que não sabia o que fazer. Eu sei da história de você, eu não lembro exatamente, mas que você falou que você pegava consignado numa loja, eu acho que era de comida árabe, sei lá o que, não era? Consignado nada, era pendurado, né? Fiado, né? Fiado, Eu morei um tempo dentro da empresa, na época da dureza. Difícil. E que eu comia quibes. E aí você falou que depois você foi lá pra ir, só que tinha fechado o negócio, não era? Isso. Então, legal olhar pra trás. Mas, porra, é sofrido. Tem vários momentos de sofrimento na jornada. E hoje, eu olhando pra você, você é um cara que… Você tá mais bonito. Você tá, tipo, cheio de vida. Você tá um rockstar, sabe? Você era essa entidade do cara que é o empresário. E hoje em dia você vai lá e toca seu violão. E… Como você tá? Tipo, como você tá hoje? Isa, eu sempre tive o privilégio, quando eu escolhi liberdade, de fazer o que eu quis. Eu não posso reclamar. Mesmo na época da dureza, que eu estava começando ali e teve momentos difíceis, eu estava fazendo o que eu queria também. Quando a gente faz o que a gente quer, a vida com liberdade é assim. Quando a gente faz o que a gente quer, a gente reclama menos da vida. Porque a gente só está fazendo porque quis. E é diferente daquele cara que, não aguento mais essa empresa, tem que ir lá trabalhar. Segunda-feira vai se arrastando. Eu vou porque preciso, porque tem que pagar as contas, os boletos. É diferente. Então, a vida dentro da gaiola, ela é mais carregada de lamento. A vida na liberdade, até quando você está passando perrengue, tu lembra, cara, eu tô aqui porque eu quero. Esse perrengue que eu tô passando é porque eu decidi. E eu tô feliz em ser livre e tomar a decisão, então vou passar por esse perrengue aqui e tá bom. Então, assim, eu nunca
eu sempre fui muito feliz, mesmo pobre, rico. Eu nunca tive problema de felicidade, sabe? Eu sempre fui muito feliz em tudo que eu fiz. E hoje, eu tenho já algum tempo, pelo menos já uns 15 anos, eu não trabalho porque eu preciso mais trabalhar. Tem pelo menos uns 15 anos que eu poderia ficar sem trabalhar o resto da vida. Agora, imagina eu imprestável dentro de casa sem fazer nada. Eu ia estar feliz? Claro que não. Isso é uma perda para todo mundo também. Mas poderia até ser, eu posso ajudar as pessoas, contribuir, mas seria perda para mim também. Eu tenho 52 anos, tenho muita coisa para fazer, não é? Gosto de fazer coisas, quero fazer muitas coisas. Então, tudo que eu faço é porque eu quero. Trabalho mais de 10, 12 horas por dia, porque eu quero. Entendeu? Hoje é feriado, tá, gente? Hoje é feriado, a gente está aqui porque a gente quer, não é verdade? E todas as vezes que a gente faz o que a gente quer, todas as vezes que a gente tem a coragem de sair da gaiola e fazer o que a gente quer, a gente vai ser sempre, nós tenderemos a ser cada vez mais felizes quando a gente sai da gaiola e faz o que a gente quer. Então, eu tenho 3 filhos, um casou agora. Uma vida com uma parceira também, né? 24 anos, quase a sua idade, meu filho. Vou fazer 32 anos de casado com a Luciana. Eu admiro muito. Não sou obrigado a estar com a Luciana, estou porque eu quero e ela está comigo porque quer, nós somos livres e a gente quer, todo dia decide querer. Então, quando a gente quer, a nossa vida é muito melhor. Então, para a gente ter uma vida de liberdade, basta a gente decidir optar pela liberdade como metáfora de vida e não a segurança. Então, acho que esse é o resumo filosófico da nossa conversa. É isso. E tomar essa decisão, a gente precisa arcar com ela todos os dias, porque tem gente que recua nessa decisão. E aí, esse vai e vem é ruim. Então, a gente tem que estar convicto naquilo que a gente quer. Então, minha vida está muito boa, Isa. Está boa, estou feliz com a Luciana, estou feliz com os meus filhos, estou feliz com o meu trabalho, estou feliz com você, estou feliz aqui com tudo que a gente tem feito. E já comecei o planejamento de 2025, minha agenda de 2025 já começou a ser preparada, já temos as coisas que eu vou fazer em 2025, já estou preparando, e é isso. Maravilhoso. E obrigado por você ter me convidado aqui, muito bom falar com você, você é uma menina brilhante dessa nova geração, vai voar muito e é uma honra para nós ter você com a gente voando do nosso lado aqui. Eu que sou muito grata. Muito grata mesmo. Eu tava ontem até no evento, eu fui agradecer o Caio, porque eu sempre falo assim, Caio, você é foda, ai, amo você. E aí eu fui agradecer realmente, porque ter pessoas que você admira, acreditando em você, faz você acreditar muito mais em você. E o salto que a minha vida, minha autoconfiança, tudo. Eu sou meio que a mesma menina que eu era em termos de habilidade, de curiosidade, querer fazer as coisas acontecerem. Óbvio, com várias diferenças, maturidade. Mas o salto que tá perto de vocês, olhar o exemplo e receber os conselhos e escutar. Eu adoro escutar. Eu ficaria que nem uma mosca, assim, escutando, porque eu aprendo muito e eu gosto de aprender. Então, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelos conselhos, obrigada por estar aqui hoje. Eu tenho certeza que não é um presente só pra mim, é um presente pra todo mundo que tá ouvindo. E, gente, salva de palmas para Flávio Augusto, gente! Obrigado, foi demais! The one and only. E é isso, ó, você já conhece, incrível, maravilhoso. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras pessoas, se inscreva, vai lá, Geração de Valor, vai ver tudo que o Flávio faz, porque você vai aprender muito. Os 2 livros dele também, Geração de Valor e Ponto de Inflexão, né? Incríveis. E se você não gostou, aí vai se ferrar. Tchau. Não, mas brincadeira, tá? Muito obrigada, encontro vocês no próximo episódio. Tchau. Beijo!